Conseguiram entender? Claro que nesse caso é um crime próprio, porque tem que ter uma relação de guarda, poder ou autoridade. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem também comete crime de tortura quem submete pessoa presa, um agente penitenciário, Walter Bruno, aqui ó, um agente penitenciário, ou sujeito a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então é o seguinte, ó, vamos supor que um agente penitenciário pegue um preso no interior da casa prisional, né? E num dia muito frio, né? Mas um dia, imagina assim, um dia muito frio, tá? Pega esse preso, ele não gosta desse preso, na frente de todos os outros presos, e manda ele se pelar e ele tomar um banho de chuveiro frio e se atirar e ficar mergulhado num local cheio de gelo, né? Isso é crime, não é? Tortura. Só que tem que demonstrar aquele sofrimento físico, mental, sob pena de não se encostar no tipo. Esse agente vai responder por crime chamado tortura. Claro que a gente só exemplifica aqui porque o direito penal tem que ter um exemplo, né? Claro que são todos atos que causam repúdio, mas para você entender o exemplo, esse agente vai responder por crime de tortura. Ah, então, Jefferson, tortura assim não é qualquer ato. Não, não é qualquer ato, né? Tu vês aqui que são elementares do tipo que, se pegar o artigo 1º, inciso 1, tem que ter o sofrimento físico ou mental, nos exemplos que eu dei. No inciso 2, tem que ter também o quê? O intenso sofrimento físico ou mental. No parágrafo 1º, tem que ter o sofrimento físico ou mental. Porque se tu não demonstra essas elementares, não configura crime chamado tortura. Aí responde por uma lesão corporal, maus tratos. Ficou claro? Isso é uma norma penal especial, mais específica. Presta atenção, um outro exemplo. Me perdoem os exemplos, mas só para entender a aula, né? Óbvio, são situações hipotéticas. Quer ver um outro exemplo? Trote em faculdade. Vou pegar um exemplo. Exemplo. Tá? Cheguei lá, passei na faculdade, lá, aí um trote, ok? Um trote. Aí os veteranos, mas veteranos são caras do segundo semestre, né? Pessoal do segundo semestre, mas os veteranos pegam os bichos, ainda tem, né? Os bichos, veteranos, bichos. Aí pegam lá o indivíduo, olha bem, e esse caso que eu vou falar para vocês, esse caso é real. Esse caso é real, mas ocorreu alguns anos atrás. Isso, de trote, agora eu me lembrei. E jogam no corpo da pessoa, segurando ácido sulfúrico. E existiu esse caso. Foi um caso real. Ou eu estou equivocado? Foi. Eu não me lembro de detalhes, mas suponho. E a pessoa gritando de dor e ele jogando ácido sulfúrico. Quanto mais gritar, né? Se não gritar alto, não te solto. Ficou claro? O cara gritando de dor. Tá? Solta a vítima e sai correndo. Como um trote de faculdade. Fica caracterizado que aquilo era sulfúrico, estrada inquérito, tudo isso comprovado. Qual é o crime? Presta atenção, a vítima não morreu, tá? 2015. Foi? Achou aí a notícia? Não teve um caso? Teve. É um trote de faculdade de ácido sulfúrico no corpo da vítima. A Colônia encontrando em São Paulo, né? Me lembro, um trote de faculdade. Tinha 17 anos, teve queimaduras de terceiro. A vítima teve queimaduras de terceiro grau nas pernas e umbigo. Tá? Muito bem. Crime de lesão corporal. Eles vão responder, os autores, tá? Assim, ó. Eu descarto o dolo aqui de matar, tá? Claro que numa questão de prova eu tinha que deixar muito claro isso. Senão eles podem responder até pelo quê? Uma tentativa de homicídio. Mas descarto o dolo de matar. O dolo era as lesões, tá? O trote. Eles vão responder por crime de lesão corporal, podendo, depender do caso, ser uma lesão corporal grave, ou gravíssima, ou crime de tortura da lei, ou crime de tortura. Imagina isso uma questão de prova. Exatamente esse fato, e os examinadores pegam isso, né? Pegam situações, muitas vezes até reais, claro que mudam os fatos, e pedem para tipificar. O que tu acha? Lesão corporal ou tortura? Pessoal, pensa comigo. Tortura é uma norma especial, não é?
esse caso desses veteranos em relação ao bicho, né, vai se encaixar no artigo 1º, inciso 1 ou 2, ou no parágrafo 1º? No 2, a colega fala, inciso 2, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com perigo de violência ou gravidade, a intenso sofrimento criminal conforme de aplicar castigo pessoal de caráter preventivo. Não. Não. A colega leu a parte final, né? Não, mas não me parece. Isso não configura crime de tortura. Tá, Jefferson, vamos responder pelo quê? Lesão corporal. Aí tem que ver se é grave, depende do laudo, né? Gravíssimo. Eu tenho certeza que uma prova de concurso, mas tenho certeza, o candidato, tortura. Isso não configura crime de tortura. Por quê? Porque não se encaixa em nenhum dos tipos penais da lei de tortura. Em qual vai se encaixar aqui? Tá, aí a colega pergunta para tipificar se é grave ou gravíssimo. Aí eu não sei, né? A questão teria que me dizer que ele ficou, por exemplo, com incapacidade por mais de 30 dias, ficou com pode ter perdido um membro, né? Ou debilidade de membro. Oi? Ou um aborto culposo. Bom, eu não sei. Oi? Incapacidade permanente, né? Uma lesão que não tem como a medicina reverter. Aí teria que dar um dado. Aí, nesse caso aqui, eu não conheço o caso, né? Mas eu creio que foi lesão corporal. Agora, se foi leve, grave ou gravíssima, aí depende do caso concreto. Descartado o dolo de matar, né? Que eu não sei se seria... Tá, mas um dolo eventual... Não sei. Não acredito que seria dolo de matar, né? O dolo mesmo era castigar, né? Fazer. Ficou claro? Mas o que quer dizer nessa aula aqui? Para a gente não se equivocar em tipificar como tortura algo que não é tortura. Então, de novo, tortura, colegas, é uma dessas condutas aqui, do artigo 1º, inciso 1, 12, o parágrafo 1º. Se não se encaixa aqui, que é uma norma específica, vai para o Código Penal, ver se é uma lesão corporal, ver se é e assim por diante, né? Ou um crime de maus tratos e assim por diante. Ficou claro? Parágrafo 2º, isso caiu em prova recente. Olha o que fala. Aquele que se omite em face dessas condutas, continha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Isso chama-se tortura omissão. É uma forma do crime de tortura, mas a pena é menor. Jeb, explica isso de novo. Vou explicar. Suponha aqui o seguinte, Suponhamos aqui o seguinte, tá? Suponhamos aqui o seguinte. Eu sou delegado de polícia, sou minha delegacia, tá? E estou lá no meu gabinete e estou sabendo pelos gritos que tem 2 agentes meus, A e B, torturando um preso na sessão de investigação para que confesse algo, tá? E eu penso assim, pai, não vou nem me meter, até porque esse cara aí, há tempo a gente estava atrás dele. Mas eu nem me meto. Sem sombra de dúvida, esses 2 agentes vão responder por crime de tortura. Sim ou não? Artigo 1º, artigo 1º, inciso 1, a linha A. Pena para cada um deles, 2 a 8 anos. E eu, delegado, fica provado que eu sabia e não fiz nada. Eu cometo crime? Uma chamada tortura omissão. Mas aí a pena é menor. Eu vou me encaixar no artigo 1º, parágrafo 2º. Pena 1 a 4. É uma forma de tortura, mas a pena é menor. Ficou claro? Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima na vítima, calma, a reclusão é de 4 a 10. Se resulta a morte, a pena é 8 a 16 anos. Isso é uma forma qualificada pelo resultado e é um crime préter-doloso. Joebert, o que é isso? Chama-se tortura qualificada pela lesão corporal grave ou tortura qualificada pela morte. Tortura qualificada pela lesão corporal grave ou pela morte. O que é isso? Olha bem aqui, colegas. O autor comete o crime de tortura, que tu sabes o que é, tortura,
e acaba também causando na vítima uma lesão corporal grave. Lá do 129, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, ou a sua morte. Aí ele vai responder pelo artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 94.5597. Leia-se: tortura qualificada pela lesão corporal grave e tortura qualificada pela morte. São dois crimes no único tipo penal. A doutrina brasileira entende que isso é um crime pré-doloso. Para cometer esse crime aqui, o autor tem que ter dolo na tortura. O dolo era torturar, ele consumou tortura. Ele não tinha esse dolo, mas culposamente ele acabou causando uma lesão corporal grave na pessoa ou a sua morte. Ele é préter doloso. Ficou claro? Então vamos supor que a pessoa, ela tinha um dolo de torturar, torturou. Ela não tinha esse dolo, mas pela imprudência, negligência dela, acabou também causando na pessoa uma lesão corporal chamada grave ou a sua morte. Ela vai responder pelo crime de lesão corporal qualificada pela lesão corporal grave ou lesão corporal qualificada pela morte. Por que eu digo isso? Porque eu não quero que meus colegas confundam com esse crime aqui, ó, com o artigo 1º, inciso 3º, artigo 1º, artigo 1º. Peraí. Não confundo com o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. O que é isso, Herbert? O homicídio qualificado pela tortura. Tá, mas quando é que a pessoa responde por homicídio qualificado pela tortura? Quando o dolo é matar, e para matar, ele usa de meios de tortura. Aí o crime é homicídio qualificado pela tortura, é crime doloso contra a vida, aí vai a júri popular. Esse é hediondo, esse é equiparado a hediondo. Tá? Ficou claro? Parágrafo 4º, cai direto em prova. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Isso é uma majorante para o crime de tortura, se o crime é cometido por agente público, se é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Parágrafo 5º, a condenação, quando a pessoa for condenada por um crime dessa lei, e ele é servidor público, né? Nos exemplos que eu dei, isso acarreta, é efeito da condenação, a perda do cargo, função ou emprego público, tá? E a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O parágrafo 5º traz efeitos da condenação. Esse parágrafo 5º sublinha, isso cai direto em prova. O juiz faz isso na sentença. Parágrafo 6º, o crime de tortura é inafiançável e institutivo de graça ou anistia. Não vou entrar muito aqui no mérito. Parágrafo 7º, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese para segundo, a tortura ou omissão, e iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Mesma coisa, lembra que lá na lei dos crimes de hediondo diz isso? No artigo 2º, parágrafo 1º, que a gente falou que é inconstitucional? Mesmo entendimento aqui. Está na lei, mas entende que isso viola pela jurisprudência a Constituição. Mas está na lei. Está na lei. Artigo 2º, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente local sob jurisdição brasileira. Isso é um caso de extraterritorialidade, além daqueles casos do artigo 7º do Código Penal. Tá? Acabou. Joelbert, não é uma lei difícil. Não, não é uma lei difícil. Vamos saber tipificar a tortura. Então, eu já sei o que é crime de tortura e sei que tortura é um crime equiparado a hediondo. O autor também sofre a incidência da lei dos crimes hediondos. Claro que aqui fala que só é vedada a graça, a anistia. Ela é de 97, né? É uma lei posterior à lei dos crimes hediondos, inclusive. Mas já estava lá na Constituição do artigo 5º, inciso 43, dizendo que a tortura é equiparada a hediondo. Entenderam os exemplos? Né? Fica muito mais fácil no penal, né? Com os exemplos, né? Pra gente busquem sempre o dolo do autor. Se tu buscares o dolo, tu consegue tipificar. Então lembre dessa questão no troço da faculdade, Claro, muitos vão de cara na tortura.
A gente age com emoção. Bah, é tortura! Não, cara. Apesar de muitas vezes a imprensa falar jovem é torturado em trote na faculdade. O jovem ser torturado, o tortura ali do jornalista, não é o tortura da lei penal. Cuidem sempre disso. Cuidem sempre disso. Ok? Só para antes ainda de fazer recreio daqui a pouco aqui no presencial tem recreio, né? Recreio. Antes do recreio, nós temos que ver uma outra lisinha que é bem pequenininha, né? Essa aqui, ó, racismo, porque eu já falei nela em aula, tá? Já falei nela, deixa eu procurar aqui. Qual é? Deixa eu ver a página que está o racismo. Consegue me ver quem tem aí o índice? Se não, deixa eu ver aqui. Abuso. Acho que está lá no final. Crimes cibernéticos, crime organizado. Penal é muito bom, né? Só tem que saber. Merda, tá. Ah, mas não é difícil. Única coisa difícil. Não, tem 2 pontos difíceis no direito penal. Difíceis. A teoria do crime e a prescrição. É 165. 165? Pô, agora desapareceu até a página aqui pra mim. Deixa eu só o professor chegar ali. É depois do Código de Trânsito, né? Vai? É que não está aparecendo a página aqui. Contravenções. Meio ambiente. Mais um pouco? Estatuto Torcedor. 9.099. Aí, tá. Lei do crime de racismo. Pessoal, lei simples. Eu só vou me preocupar mais com ela agora, porque ela foi alterada recentemente, tá? Então é o seguinte, ó. Essa lei aqui, ela tipifica os crimes chamados racismo, com esse nome, ó, racismo. E por que ele é importante, sabe por quê? Porque segundo o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, quem comete um racismo, o racismo tem 2 grandes peculiaridades, quais sejam? Anota aí, ó. Ele é inafiançável, e tu sabes o que é isso? E imprescritível. Nunca prescreve. Esse crime aqui não sofre a prescrição, tá? Tá, mas o que é racismo, pessoal? O artigo 1º diz: serão punidos na forma dessa lei os crimes que resultam de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o que eu tenho que te lembrar? Esse artigo 2º-A aí, ó, fala hoje, é crime injuriar, xingar dolosamente alguém, ofendendo a dignidade ou decoro por causa de elementos referentes à raça, a cor, a etnia ou procedência nacional. Pena 2 a 5 anos e multa. A pena é aumentada a metade se o crime for cometido mediante concurso de mais pessoas. Pessoal, esse artigo 2º-A, tu lembra daqui, ó? Olha aqui, ó, só para acabar aqui, ó. É bem simplesinho, artigo 2º-A. Tu não podes confundir com a injúria qualificada do 140, parágrafo 3º. Vocês lembram disso? Quando eu estava nesse crime aqui de injúria, o 140 para 3º, o que era injúria qualificada? A gente chamava de injúria racial, lembram? Era quando eu xingasse uma pessoa com dolo de ofender a sua dignidade do decoro, usando elementos, antigamente, que se referiam à raça, etnia, a cor da pele, a religião ou a procedência nacional ou por ser pessoa idosa. Não é isso? Lembra disso? Veio uma lei, recentemente, ela alterou o 140 para 3º e pegou o fato de eu xingar uma pessoa usando elementos referentes à raça,
A etnia, a cor da raça. A etnia, a cor da pele ou a procedência nacional e trouxe para ele do crime de racismo. Hoje é uma forma de racismo. E o que ficou lá no 140 para terceiro? A injúria qualificada. É quando eu xingar uma pessoa só por causa da opção religiosa ou por causa da condição de pessoa idosa ou por ser portador de deficiência. Ficou claro? Hoje o fato de você, por exemplo, xingar uma pessoa por causa da cor da pele, ainda que teu dolo seja xingar aquela pessoa, hoje está na lei do crime de racismo. Entrou recentemente esse segundo A. Antes isso era injúria racial lá do 143. Agora entrou na lei do crime de racismo. Hoje a tipificação está aqui. Outros condutos que configuram o crime de racismo. Aí tu vais ler o artigo 3º, o 4º. Olha só, vou ler o 4º para vocês. Configura crime chamado racismo, pessoal. É racismo! Negar ou obstar emprego em empresa privada apenas 2 a 5 anos. Como é que eu leio? Se eu provo que um empresário negou o emprego a uma pessoa na sua empresa por causa da raça, etnia, a cor da pele, ficou claro? A religião ou a procedência nacional de onde tu vem no país, por exemplo, isso configura crime de racismo, né? Um empresário pode negar o emprego a uma pessoa na sua empresa? Pode. Agora, se ele nega por esses motivos, eu provo isso, aí ele comete crime de racismo, pessoal. Racismo. Né? Aí vem o artigo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, tudo olhando para o artigo 1º. Olha aqui, ó. Olha o artigo 10. Configura crime de racismo. Só lê as condutas. Racismo. Impedir dolosamente o acesso ou recusar atender em salões de cabeleireiros, barbearias, termas, casas de massagem. Pô, nunca foram numa casa de massagem? Nunca foram fazer massagem em casa de massagem? Oi? Oi? Claro, massagem, né? Oi, casa de massagem. Relax, né? Casa de massagem, amiga. Massagem, né? Casa de massagem. Ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Com as mesmas finalidades. Por causa da raça, etnia, religião, cor da pele ou procedência nacional. Olha bem, olha o artigo 11. É crime de racismo. Impedir o acesso à entrada social em edifício público ou residencial, elevador ou escada de acesso aos mesmos, por causa da raça, etnia, cor da pele, religião ou procedência nacional. Tudo isso é racismo, são várias condutas, né? 13, 14, né? O 16 vem e fala o seguinte: constitui efeito da condenação, quando o autor é um funcionário público, né, a perda do cargo ou da função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. E são efeitos da condenação. Quando é condenado por um desses crimes, o juiz dá essa sentença. Ao 18, os efeitos que traz o artigo 16 e 17 não são automáticos. Como se não são automáticos? Para isso ocorrer, o juiz tem que ir fundamentar, declarar na sentença. Tá? São efeitos da condenação. E o 20 traz outra conduta que configura crime de racismo, que também foi alterado agora recentemente nos seus parágrafos. Configura crime de racismo a conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, se o camarada vai para a internet, para o Instagram e começa a discriminar, por exemplo, todas as... Calma! Tem que ter o dolo, senão não tem crime, né, pessoal? Mas
Às vezes as pessoas atropelam o dolo, né? Aí vem para primeiro, para segundo A. Tudo isso aqui entrou agora recentemente, para segundo A, para segundo B, tá? Mas aí depois vem o 20A, que traz uma majorante dos crimes, 20B, 20C e 20D, que eu deixo para vocês lerem. Mas eu quero... É mais difícil cair em prova? Olha, pessoal, até é. Mas o que eu quero sacar nessa lei aqui, para esta aula aqui, ó? Esse camarada aqui que entrou recentemente, ó. Para não confundir com a injúria qualificada, a lei, ela transformou esse 140 parágrafo terceiro, né? Ela transformou o 140 parágrafo terceiro nesse, parte dele, né? Parte dele, ela transformou nesse artigo 2º-A aqui da lei. Eu até quero que tu coloques aí, ó, só para colocar, coloca do lado do artigo 2º-A. A lei que alterou a lei do crime de racismo foi a lei 14.532, tá? 2023 agora. 2023. Alterou lá o 20 também, tá? Lei 14.532 de 2023, tá? Para vocês terem alterado. Então, ó, nós vamos fazer agora um intervalinho, aí depois do intervalo, ó, essas duas leis. Vamos falar primeiro do abuso de autoridade, que é rapidinho, e depois, que é um pouquinho mais demorado, mas o Estatuto do Desarmamento. Aí na nossa aula 2, a gente fala em outras leis especiais, ok? Até daqui a pouquinho.